Fala pessoal, eu sou o Hugo e hoje eu vou falar sobre a Ethereum. Mas antes de continuar esse assunto, eu quero mostrar para vocês uma das ferramentas que eu utilizo para fazer as minhas análises. Para quem está mais acostumado com o gráfico, sabe que a gente usa bastante os suportes e resistências. Ou seja, nós identificamos aqui topos e fundos relevantes e vamos fazendo essas marcações, onde a gente consegue identificar aqui possíveis pontos de retração do mercado, certo? Partindo desse princípio, pessoal, eu consigo fazer uma caixinha, na qual eu vou chamar de range. Esse range ele vai partir de um princípio bem básico de suporte e resistências. Porém, eu vou fazer uma adaptação. Na maioria das vezes, eu vou desconsiderar os pavis desses suportes e resistências. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é sobre isso daqui. Então, a gente consegue perceber aqui que o mercado vem numa micro tendência de baixa, e eu peguei aqui a amplitude de um pullback. Para vocês terem um pouco de noção sobre a exatidão do mercado, a gente consegue pegar essa caixinha, ou seja, esse range, a gente consegue replicar ela para outros lugares aqui do gráfico. Ou seja, essa caixinha que eu peguei aqui, eu consigo replicar ela, por exemplo, aqui, e a gente vai conseguir ter uma exatidão. Ou seja, eu peguei esse range e eu dupliquei ele para saber onde que eu posso ter possíveis alvos no futuro. Isso aconteceu aqui, isso aconteceu aqui também. Pegando esse fundo, eu já conseguiria ter aqui uma ideia de alvo nesse topo, ok? E eu posso ter também um alvo a partir desse momento aqui para cima, certo? Então, partindo desse princípio, eu consigo prever algumas movimentações e até identificar o motivo do porquê o mercado subiu até esse ponto e retraiu, e o porquê que ele subiu até esse ponto aqui e também retraiu. Vamos lá. Vou aproveitar essa caixinha que eu fiz aqui e eu vou mostrar para vocês, a partir desse momento aqui embaixo, como que eu posso utilizar essa caixinha. Vocês estão percebendo que eu estou no gráfico de 6 horas. Eu peguei o meu último topo e o meu último fundo relevante dessa pernada de baixa e eu simplesmente vou replicar ela para cima. Vamos ver como é que vai ficar. Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu tenho meu primeiro alvo, certo? A gente pode perceber que a partir do momento que eu repliquei, ou seja, eu expandi o meu range, ele me deu um alvo no topo dele. E como a gente pode observar, houve uma retração. Se eu replicar ele mais uma vez, eu consigo ter outro alvo aqui para cima. E a gente pode perceber juntos que também houve respeito e retração no mercado. Aquilo que era resistência, por sua vez, virou suporte. E se eu replicar mais uma vez, eu consigo ter mais um alvo aqui para cima. Mas vocês estão percebendo que houve um pavio para fora, correto? Vocês lembram que eu falei no começo que eu estava desconsiderando os pavis? Sim, eu desconsiderei nesse primeiro momento. Porém, agora, a gente consegue pegar aquilo que sobrou e reutilizar. Vai ficar desta forma aqui, ó. Vou deixar um pouquinho maior. Eu gosto de colocar aqui com exatidão, porque isso faz certa diferença aqui no futuro. Então, vocês estão percebendo que eu peguei apenas aqui o pavio e eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e eu vou replicar ele aqui para cima. E vou lá. Por que que eu desconsidero o pavio nesse primeiro momento e considero nesse segundo momento? Porque a partir do momento que eu faço uma projeção de alvo,
correto? Eu preciso de alguns parâmetros de stop. Geralmente, esse parâmetro de stop vai estar ligado ao pavio que eu desconsiderei no começo, ok? Então, vocês podem perceber que é bem útil essa técnica. Outra coisa, para confirmar isso que eu estou dizendo a respeito das caixinhas, para quem não utiliza outra técnica a não ser a visualização gráfica, é pegar alvos de Fibonacci. Então, eu vou pegar o meu Fibonacci aqui, ele tem uma adaptação. E eu vou identificar aqui, nos alvos de Fibonacci, quais são as possíveis retrações de mercado. Novamente, eu gosto de colocar certa exatidão nas marcações das linhas. Então, aqui a gente percebe que, quando eu fiz a primeira caixinha, o meu alvo seria aqui no 161.8. Alvo de Fibonacci. Para quem está acostumado a estudar Fibonacci, sabe do que se trata, correto? Para você que não está acostumado, alvos aqui de 161.8, 141.4 são pontos de retração, ou seja, se o mercado está numa tendência de alta e bate nesses pontos, ele costuma dar uma boa retraída. E a gente consegue perceber que devido à força do mercado, nesse primeiro momento, ele não retraiu. Ele fez um rompimento com um candle chamado Marubozu, um candle de força, e logo após isso, ele deu continuidade no momento de alta, certo? Mas isso não quer dizer muita coisa, certo? Eu consigo prever alguns movimentos futuros fazendo a expansão dessa Fibonacci. Então, eu vou expandir ela aqui até a segunda retração de Fibonacci, que seria a 61.8, e eu vou ter aqui um novo alvo na região do 161.8. Então, a gente percebe aqui que houve um falso rompimento e houve a retração. Após isso, o mercado continuou subindo. Então, eu vou expandir novamente, agora para a região aqui dos 50% da Fibonacci. Novamente, no alvo, ele faz uma retração, mas uma retração mínima. O mercado está com muita força e ele continua subindo. Para os próximos dias ou para as próximas horas, visando que eu estou aqui no gráfico de 6 horas, eu consigo ter alguns alvos pré-marcados para esse movimento. Isso vai acontecer a partir do momento que eu faço nova expansão no Fibonacci aqui para o 38.2, certo? E eu consigo entender, então, que nesses últimos momentos já foi atingido o objetivo, ou seja, a região aqui no 161.8. E ele fez uma retração e novamente ele está tentando romper esse topo, ou seja, a gente está de fato numa tendência muito forte de alta e eu consigo expandir mais um pouquinho aqui para ter o meu alvo lá em cima. Correto? Então, o meu alvo final seria na região do 161.8. Aqui está marcado, então, a região do 32.74, mas a gente sabe que, graficamente, a gente tem algumas regiões aqui onde o preço tende a fazer sua retração, que são essas regiões aqui de suporte e resistência que a gente comentou no começo do vídeo, desculpa. Se eu fizer marcações aqui como essa, eu consigo entender que o próximo objetivo da Ethereum é, então, ficar nessa região aqui, que, por coincidência, vai bater em regiões de retração da Fibonacci, como 111.8 e 127.2. Ok? Se eu limpar todas essas marcações, limpar a expansão de range, eu ainda consigo ter aqui uma visualização do que pode acontecer nas próximas horas. E ela vai ser através de um canal de alta. Eu vou pegar o meu topo com topo e eu vou replicar aqui para baixo, fazendo esse canalzinho de alta. Ok? Ele vai ficar mais ou menos dessa maneira aqui. Vocês percebem que a maioria das pessoas
faz uma linha de tendência de alta, ou seja, partindo aqui de baixo, e replica ela aqui para cima. E eu utilizei outra técnica que consiste em você pegar um topo com topo e replicar ele para o primeiro fundinho aqui, ou seja, eu peguei essa região com essa e repliquei nessa daqui, certo? Então, isso me deu aqui um canalzinho de alta, onde tende a respeitar legal. Então, ele pode fazer essa oscilação aqui, até que ele faça um candle de força para cima, ou até que ele venha a romper esse canalzinho de baixa. Caso ele venha a romper esse canalzinho de baixa, eu consigo fazer a réplica desse canal para baixo. Vai ficar mais ou menos assim. Caso ele rompa para cima, dando continuidade à movimentação de alta, eu consigo também replicar ele para cima para ter os meus próximos alvos. Certo? Então, a conclusão do vídeo seria que, sim, estamos numa tendência forte de alta, temos um otimismo do mercado em relação ao Bitcoin e todas as outras criptos, porém, muito cuidado com as regiões em que o mercado está andando, certo? Nós temos aqui regiões de suporte e resistência bem relevantes a serem testadas, e isso pode causar retrações no mercado. Isso é bom para quem não está ainda em nenhuma operação, isso é bom para quem quer realizar um pouco de lucro também, certo? E isso pode ser perigoso para aquelas pessoas que não estão atentas a regiões de suporte e resistência. Lembrando que, quando eu falo em regiões, eu tenho mais assertividade do que quando eu falo em pontos exatos, porque o mercado ele pode fazer sua oscilação em regiões. Então, aqui eu estou marcando os principais pontos aqui de suporte e resistência, mas quando eu falo pontos, nesse caso, eu quero dizer essas regiões, ok? Então, próximas regiões aqui de parada da Ethereum pode ficar em torno dessas regiões aqui, ok? E aqui está boas marcações para as próximas horas e quem sabe para os próximos dias. Tudo bem? Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.